Graças e paz, amém? Boa noite a todos. Gostaria já de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, algo de grande responsabilidade e algo que o Senhor tem nos incumbido, amém? Gostaria de louvar a Deus por esse dia que Ele preparou para cada um de nós, louvar a Deus porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado em meio a tantas crises, tantas dificuldades, tantas intempéries. O Senhor tem sido conosco, o Senhor tem sido a nossa rocha, o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entrando aqui já nessa live. Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração nesse dia de hoje. Eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa ao nosso coração. Hoje vamos iniciar uma série de 3 dias falando sobre avivamento, o sopro do Espírito Santo, algo que o Espírito Santo colocou em nosso coração, algo que o Espírito Santo colocou para nós estarmos ministrando conforme a vontade dele, porque tudo é vontade do Senhor. Diz a palavra que a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável, né? E o Senhor sabe exatamente o que fala e para quem fala. Diz a palavra do Senhor que a palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela cumpre aquilo que ela saiu. Ela satisfaz aquilo que o Senhor determinou. Ela cumpre aquilo que o Senhor determinou. Então a palavra do Senhor, ela tem um encontro ao nosso coração no dia de hoje. A palavra do Senhor, ela vai de encontro a nós. Ela vai de encontro à nossa necessidade. Ela vai de encontro à nossa alma. Ela vai de encontro ao nosso coração. Ela vai de encontro ao nosso espírito. E como é bom ouvir a palavra de Deus. É bom falar, mas melhor ainda é ouvir. Coisa boa é ouvir a palavra de Deus. Amém? Desde já gostaria de agradecer os irmãos que estão entrando na live, os irmãos que vão estar entrando aí conosco, nos acompanhando nesse breve momento de ministração. Amém? Nós temos uma equipe aí de discipuladores que estarão anotando os pedidos de oração. Você que quer apresentar alguém, você que quer apresentar o país, você que quer apresentar uma pessoa, você que quer apresentar uma causa, você que quer apresentar uma família, uma parentela, uma situação específica, coloca aí o pedido de oração. Vamos estar orando no final da live, vamos estar orando nos próximos dias, num horário específico, porque nós cremos no poder da oração. A oração ainda é uma arma poderosa, a oração ainda é uma arma importante no reino de Deus. A oração jamais pode ser dispensada ou ignorada pelo povo de Deus. A oração ainda é uma arma poderosa no mundo espiritual. Nós cremos no poder dessa oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando nesse momento, amém? Para apresentar esse dia de hoje, apresentar esse momento de ministração, colocando nas mãos do Senhor tudo aquilo que é dele, porque tudo provém dele e a glória é para o nome dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor tem preparado para nós e por isso nós estamos alegres, Senhor, mais um dia na Tua presença. Meu Pai, nós deitamos, nós dormimos e nós levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Meu Pai amado, Deus querido, Senhor Jesus, visite a cada vida, meu Pai, que está ouvindo essa transmissão ao vivo, que ouvirá essa transmissão de alguma forma, Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha alcançar, meu Pai, que o Senhor venha fazer, meu Pai, que o Senhor venha realizar a Tua vontade. Meu Pai, nesse momento, Pai, eu creio que se encontra pessoas ali necessitadas da Tua palavra, se encontra pessoas necessitadas da Tua presença, se encontra pessoas necessitadas, meu Pai, da Tua ajuda, do Teu auxílio, do Teu socorro, do Teu afago, do Teu bálsamo, da Tua unção, da Tua misericórdia, da Tua graça. Tão somente, Senhor, alcance essas vidas. Pai, fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, ou aquilo que nós pretendemos ouvir, mas segundo a Tua vontade, fala aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, meu Pai. Segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, visite a cada causa, visite, Senhor, a cada pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos abrem a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Amém? Um texto muito conhecido para nós introduzirmos esse tema do avivamento. Amém? Eu creio que vai ser bênção para nossas vidas. Evangelho de Jesus, capítulo 8, a partir do verso 11. Lucas 8, 11. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 11. Já vou lendo, diz assim a palavra de Deus. Verso 11 em diante. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus.
os que estão junto do caminho. Estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Versículo 14. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviam, e indo por diante, são sufocados por uns cuidados e riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Versículo 15. E aqui caiu em terra boa. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Até aqui, até o final do versículo 15. Bom, irmãos, essa noite vamos falar sobre um tema interessante, que é avivamento. Muito se ouve falar de avivamento. Muito se ouve dizer da palavra avivamento. Nos dias de hoje, temos ouvido muito e constantemente, diariamente, essa palavra, avivamento. Mas afinal, o que é o avivamento? E afinal, também, para quem é o avivamento? O avivamento é destinado para quem? O avivamento é destinado para quais pessoas? Para que grupo de pessoas? Para que condições específicas? É interessante nós sabermos disso. Afinal, o próprio Jesus uma vez indagou a samaritana acerca de aquilo que ela estava adorando, dizendo: olha, você não sabe o que você está adorando. Você não sabe aquilo que você está pedindo. Você tem que saber aquilo que você está pedindo. Você tem que saber o que você está adorando. Então, na verdade, Jesus nos ensina que nós devemos saber as coisas de Deus, entender as coisas de Deus, discernir as coisas de Deus, nesse tempo onde muitas coisas acontecem, muitas coisas são faladas, então muitas palavras são lançadas. É interessante o povo de Deus ter o discernimento, é interessante o povo de Deus ter o cuidado de saber o que são as coisas, para quem são as coisas. É interessante o povo de Deus entender as coisas celestiais, as coisas espirituais. Então, quando a gente fala de avivamento, a palavra avivar significa tornar a viver, significa viver de novo, significa acender uma chama que quase se apagou, que quase se extinguiu, significa trazer a vida que estava quase expirando, trazer de volta, avivar, renovar. Então a palavra avivar significa isso, trazer de volta algo que um dia teve vida, trazer de volta algo que um dia teve vida em abundância, reacender uma chama que estava quase se apagando. Então já se entendemos que para nós entendermos essa palavra temos que entender alguns conceitos ou algumas aplicações. Aqui é o conceito, trazer de volta a vida, trazer de volta a chama que um dia ardeu, trazer de volta, recuperar a vida que um dia existiu. Portanto, numa comparação, numa aplicação, seria muito simples. Por exemplo, uma pessoa que quase se afogou, a pessoa quase se afogou, seja num rio, seja num lago, a pessoa é tomada, a pessoa ali passa por uma massagem cardíaca, a pessoa ali sofre estimulantes sanguíneos, tem a injeção de estimulantes, a pessoa ali é sacudida de alguma forma para que o sistema volte, para que ela volte em si. E quando ela volta, se diz: a pessoa reviveu, a pessoa tornou a viver. Estava quase morta, estava como morta, mas tornou a viver. Uma outra aplicação seria uma pessoa que está desmaiada, uma pessoa que desmaiou, desfaleceu. Diz que a pessoa está quase como morta. E quando a pessoa retorna os sentidos, retorna a consciência, se diz que a pessoa reviveu. A pessoa, por exemplo, que também está em coma, a pessoa está ali sem consciência, sem nitidez, sem visão nenhuma. Quando a pessoa torna a vida, torna a acordar do seu coma, se diz que essa pessoa avivou, que significa que essa pessoa reviveu. Então, nós precisamos entender a aplicação da palavra avivar para os nossos dias de hoje. Avivamento não é para aqueles que estão bem. Avivamento não é para aqueles que estão fortes. Avivamento não é para aquelas pessoas que estão abastadas. Avivamento não é para aquelas pessoas que estão abundantes no Espírito, abundantes em vida, que estão fortalecidas no Espírito, não.
Avivamento é para aqueles que estão enfraquecidos. Avivamento se aplica para aqueles que estão exauridos de força. Avivamento é para aqueles que um dia estavam bem, hoje estão mal. Avivamento é para aqueles que um dia estavam com a alma vivente, hoje estão com a alma desfalecida, desanimada. Avivamento é para aqueles que um dia estiveram fervorosos no espírito, mas hoje estão frios no espírito ou mornos no espírito. Para esses é o avivamento. Esses necessitam um avivamento. Esses precisam ser avivados. Esses precisam passar pelo sopro do Espírito Santo, porque só o sopro do Espírito Santo que pode avivar aqueles que um dia tiveram vida, mas hoje estão mortos. Então essa palavra é justamente para esse grupo específico. Essa palavra de hoje, essa série que se inicia no dia de hoje, é para pessoas que estão passando por esse processo. É para pessoas que estão passando por um processo de elas que estão necessitando de uma ajuda, necessitando de uma vida, de uma restauração, de um avivamento. É essas pessoas que estão precisando. Afinal, não se precisa reviver, não se precisa avivar uma pessoa que está fortalecida, uma pessoa, por exemplo, que está saudável na sua saúde, no seu físico. Porque quem está bem de saúde, quem está bem de físico, só precisa de algo, só precisa de um sustento diário, de uma manutenção da sua saúde, de uma manutenção de uma alimentação diária balanceada. Não precisa reviver, não precisa de avivamento, só precisa ali de um acompanhamento, só precisa ali de um sustento diário. Outra aplicação que nós podemos dizer, a própria árvore, a árvore que está plantada junto ao ribeiro das águas, a própria água já está nutrindo aquela árvore. A árvore vai fecundar, a árvore vai produzir, a árvore vai produzir fruto. Então não se diz que essa árvore precisa de avivamento, porque ela já está sendo nutrida, ela já está se alimentando, ela já está renovando, pegando as forças necessárias para produzir os seus frutos. Então se diz que essa árvore não precisa de avivamento, não precisa reviver. Quem diz que precisa reviver, por exemplo, o sol de meio-dia. O sol de meio-dia é o sol mais forte, é quando brilha mais forte, é quando o seu brilho se estende a toda uma imensidão do próprio universo. Então se diz que esse sol não precisa de avivamento. Quem precisa de avivamento? Aqueles que estão com a lâmpada apagada. Quem precisa de avivamento? Aqueles que não têm mais vontade de orar. Quem precisa de avivamento? Aqueles que estão desapercebidos dentro de casa. Quem precisa de avivamento? Aqueles que não têm mais coragem, nem fervor e nem dedicação em meditar na palavra dentro da própria casa. Quem precisa de avivamento? Aquelas pessoas que estão cada vez mais fracas, cada vez mais desanimadas, cada vez mais desinteressadas, cada vez mais indiferentes. Essas pessoas, elas precisam sim de um avivamento. Essas pessoas carecem sim de um avivamento urgente. Essas pessoas precisam de um avivamento. E eu creio que há pessoas assistindo e que vão assistir isso aqui e que estão precisando de um avivamento. Estão precisando de um sopro do Espírito Santo. A fagulha do Espírito Santo, a chama que o Espírito Santo colocou ali por nossas causas, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelas nossas consequências também oriundas de pecado. Nós mesmos extinguimos, nós mesmos apagamos o Espírito, mas o sopro do Espírito Santo é um sopro capaz de reacender qualquer chama, é um sopro capaz de trazer à vida aquele que já não tem mais vida, é um sopro capaz de trazer o ânimo de novo para as coisas de Deus, vai ter ânimo de novo para orar, vai ter ânimo de novo para prosperar, vai ter ânimo de novo para pregar a palavra, para estudar a palavra, vai ter ânimo de novo para servir ao Senhor. Quantos estão sem ânimo para fazer seja o que for para Deus? E na verdade, diz a palavra do Senhor, que o Senhor, Ele aviva a tua igreja. O Senhor, pelo Espírito Santo, Ele atua na sua igreja. O Senhor, pelo Espírito Santo, Ele move sobre a sua igreja. E o Espírito Santo tem um encontro, tem uma necessidade de encontro com muitas vidas que estão declinando já faz muito tempo. Há muito tempo estão precisando de um avivamento. Há muito tempo estão precisando de um renovo espiritual, porque elas já não são como eram antes. Antes elas eram diferentes.
diferentes, antes tinha uma postura diferente, antes tinha um cuidado diferente, mas hoje já não tem mais. Hoje já não tem mais aquela dedicação de antes, hoje já não tem mais aquele foco de antes, hoje já não tem aquela determinação, aquele fervor de antes. As coisas mudaram, as coisas esfriaram, as coisas agora esmoreceram, tantas coisas aconteceram que você muitas vezes deixou essas coisas lhe abaterem, e o Senhor nessa noite, Ele quer soprar o sopro do Espírito, o Espírito Santo, que se move de onde ninguém pode perceber, de onde ninguém pode ir, de uma forma que ninguém pode perceber, ou esperar, ou imaginar. O Espírito Santo se move sobre as nossas vidas, porque quantas vidas estão desfalecidas, quantas vidas estão exatamente como um tuberculoso. Sabe como é um tuberculoso, irmão? Um tuberculoso, uma pessoa com tuberculose, é uma pessoa que tem uma grande fadiga, ela tem uma grande fadiga na sua respiração, é um cansaço, é um desânimo, é um desinteresse, é uma fraqueza, é uma frieza, é um abatimento no semblante, é um abatimento nos membros, é uma pessoa letárgica, é muitas vezes uma pessoa entorpecida, até insensível, não sente mais nada. Não sente aquilo que está doendo, não sente aquilo que está passando, não sente. E justamente há muitos hoje, como tuberculosos espirituais, já não sentem mais nada. Se marca uma oração, não quer. Se marca um estudo bíblico, não tem interesse. Se marca o que tem culto na igreja, coloca-se muitos empecilhos para fazer a vontade do Senhor e para servir ao Senhor e para adorar o Senhor. E muitas vezes, quando vai ouvir algo, quando vai se atentar a algo, diz que não sente nada, diz que não está sentindo nada. Sabe por quê? Porque justamente morto não sente nada mesmo. Morto realmente não sente nada. Mas o Senhor tem uma palavra de vida para nós nesse dia de hoje. O Senhor tem uma palavra de vida para cada um de nós. O Senhor tem uma palavra de avivamento para esses que estão desse jeito. Quantas pessoas se enquadram desse perfil? Quantas pessoas hoje estão desse jeito? E o Senhor está falando conosco que Ele quer justamente restaurar a cada um de nós, para aqueles que estão precisando de avivamento, porque justamente o Senhor conhece a sua igreja, o Senhor sonda a sua igreja. Diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 1, o próprio Deus falando do povo de Judá, o próprio Deus falando do seu povo, dizendo: olha, a sua cabeça ela está enferma, toda a sua cabeça está enferma, o seu coração está fraco, da planta do pé até a cabeça, nenhuma parte está sã. Ou seja, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão acamadas. A igreja não é um hospital para ter sempre doentes. A igreja é, na verdade, chamada de exército de Cristo, exército do Senhor, com soldados. Mas, infelizmente, poucos são os que estão sãos, poucos são os que estão sarados, poucos são os que estão curados. Sabe por quê? Porque uma grande maioria está doente, uma grande maioria está acamada. E, infelizmente, para essa grande maioria, está precisando, está clamando por um avivamento, está precisando de um avivamento, e o Espírito Santo precisa avivar a sua igreja, e Ele quer avivar a sua igreja, senão não estaria falando isso conosco aqui nessa noite. O Senhor Espírito Santo, Ele quer entrar onde o homem não entrou. O Senhor Espírito Santo, Ele quer visitar o íntimo de cada um, aquela intimidade, aquilo que está oculto, em profundo, que muitas vezes tem sido a causa da nossa frieza, que muitas vezes tem sido a causa do nosso desânimo. Nessa noite de hoje, o Senhor visita restaurando, o Senhor visita avivando, porque o Senhor quer avivar. O Senhor não quer uma igreja que anda apática, mas a palavra do Senhor diz que em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que para aqueles que amam reverentemente o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. O Senhor tem cura para nós, o Senhor tem cura para aqueles que precisam de um avivamento, o Senhor tem cura para aqueles que necessitam do sopro do Espírito Santo. E perceba, avivamento só acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz com que ocorra um avivamento. A palavra de Deus é a causa de um avivamento. Avivamento não surge do nada. Avivamento não é como muitos estão dizendo ou como muitos acham. Avivamento não é o emocionalismo. Avivamento não é um arrepio, uma mera excitação, uma euforia do nada. Não. O Senhor, Ele quer nos dar um verdadeiro avivamento. O Senhor quer nos dar algo que realmente seja da parte dele. Porque
na verdade, um fogo estranho. Um fogo estranho ele apaga muito fácil. Um fogo estranho ele apaga com o mínimo sopro, com o mínimo sopro frio, gelado. O fogo estranho apaga. Mas o fogo colocado pelo Espírito, o fogo colocado pelo Espírito Santo de Deus, esse fogo arderá continuamente sobre o altar. E essa chama não apagará. Esse é o Espírito Santo que quer soprar sobre a mim e sobre a sua vida. Não confunda avivamento com uma excitação carnal, emocional, aquilo que muitas vezes dura talvez 2, 3 horas, talvez no máximo ali 2 dias. Não é esse tipo de conversão, não é esse tipo de avivamento que o Senhor tem para nós. O avivamento que o Senhor tem para nós é o avivamento que diz em Ezequiel capítulo 37, onde pela palavra de Deus, na boca do profeta, fez com que um vale de ossos secos se colocasse de pé como um exército. O avivamento que eu estou falando é como aquele avivamento que aconteceu exatamente em Atos capítulo 2, onde o povo de Deus, os 120 discípulos do Senhor, estavam orando em 10 dias, do 40º dia ao 50º dia, orando a Deus. Desce Espírito Santo, vem Espírito Santo, renova Espírito Santo, levanta Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a sua igreja. E no 10º dia ali de oração, no 50º dia, houve de repente um estralido, houve de repente uma repartição de línguas como chama de fogo, enchendo toda aquela casa, enchendo todas aquelas pessoas. É esse Espírito Santo que eu estou falando, é esse Espírito Santo que batiza ainda com fogo. Não se esqueça disso, há o batismo com água, mas também há o batismo com fogo. Esse batismo com fogo é o que vai impactar a sua vida e vai impactar aqueles que estão à sua volta. É esse Espírito Santo que batiza com fogo que vai nos impactar de tal forma que vai nos transformar, porque o fogo transforma. O fogo, quando toca algo, não deixa da mesma maneira. O fogo, quando toca algo, não deixa da mesma forma. Não, o fogo altera, o fogo transforma, o fogo muda. E é esse fogo que quer nos tomar, é esse fogo que precisa nos tomar se por acaso estivermos nessa condição, letárgicos, frios, indiferentes, pessoas que já não têm mais interesse, já não têm mais vontade e nem forças para lutar. Ei, você que está sem força para lutar, você que está sem força para orar, você que está sem força para buscar ao Senhor, você que está sem força para pedir perdão, você que está sem força para muitas coisas, é você que o Espírito Santo quer visitar hoje, é você que o Espírito Santo quer encher hoje, é você que o Espírito Santo quer tomar hoje pelo poder do Espírito dele. Porque, querido, uma coisa eu sei, que obra de avivamento não parte de homem. Obra de avivamento, ela começa, ela atravessa e ela termina através do Espírito Santo de Deus. A obra de avivamento, ela é exclusiva do Espírito Santo, porque diz a palavra do Senhor que o querer efetuar é segundo a vontade do Espírito de Deus. Então perceba, clamemos por avivamento na sua vida hoje, clamemos por um avivamento em nossas vidas, clamemos por um avivamento no nosso lar, no nosso casamento, no nosso ministério. Clamemos que pela vontade do Espírito, o fogo que porventura pode estar frio, que porventura pode estar cabisbaixo, que porventura pode estar cheio de cinzas. Hoje o Senhor nos convida, hoje o Senhor nos levanta, hoje o Senhor nos coloca de pé para fazer o seu querer, para fazer a sua vontade, porque o fogo de Deus é um fogo que não erra o alvo. O fogo de Deus, quando nos toma, é algo que nós não podemos controlar, é algo que nós não podemos conter, impedir, não. Quando ele nos toma, é algo muito poderoso, é algo muito forte. Mas perceba, tem pessoas que talvez estejam numa condição onde só ela é cristã ou só ele é cristão dentro de um lar. Não se preocupe, porque quando o fogo do Espírito Santo toca em alguém, ele inflama todo o restante acaba pegando uma parte desse fogo, todo o restante acaba sendo influenciado, porque quem é cheio do Espírito Santo, quem é cheio do fogo de Deus, na verdade se transforma, na verdade faz a diferença, na verdade é luz, na verdade resplandece a glória do Senhor, na verdade resplandece o querer de Deus, a glória de Deus. Então, na verdade, o Espírito Santo quer fazer isso com essa geração, quer fazer isso com muitas vidas. Então, o avivamento é para essas pessoas que estão sedentas, essas pessoas que estão carentes, talvez líderes, talvez obreiros, talvez membros, seja qual for a sua posição eclesiástica, seja qual for o seu cargo, seja qual for a sua situação, o seu tempo de evangelho, o fogo de Deus é capaz de visitar, é capaz de restaurar ainda, é capaz de batizar, é capaz de nos tomar, é capaz de nos
renovar, é capaz de nos transformar de dentro para fora. Porque, querido, uma coisa eu sei, que quando o fogo do Espírito Santo toca, o crente não fica letárgico, o crente não fica apático, o crente não fica desinteressado, o crente já não fica mais cabisbaixo, indiferente, como morto, não sentindo nada. Muito pelo contrário, ele tem prazer em falar de Jesus, ele tem prazer em anunciar o Evangelho, ele tem prazer em fazer o querer do Senhor, ele tem prazer em se alegrar na presença de Deus, ele tem prazer na oração, tem prazer no jejum, tem prazer em cultuar, porque muitos nesse momento, muitos infelizmente não podem dizer que estão vivendo o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Muitos hoje estão dizendo, eu estou entristecido porque eu estou indo na casa de Deus. Quantos estão indo como um fardo, como uma obrigação, como algo pesaroso? Quantos estão indo assim? Mas quando o Espírito Santo toca uma vida, aí você verdadeiramente pode dizer e viver o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos lá adorar o Senhor, vamos lá aprender de Deus, vamos lá honrar o Senhor, vamos lá cumprir a vontade do Senhor. Porque sabe de uma coisa, quando o fogo de Deus, quando o fogo do Espírito Santo atingir você que está precisando, atingir você que está necessitando desse avivamento, desse toque do Espírito Santo, você está precisando desse toque do Espírito Santo de Deus. Quando você for tocado, nada poderá impedir o resultado do Espírito Santo. Nada poderá impedir o resultado da mão de Deus. Porque quando Deus toca em alguém, quando Deus manifesta sua glória na vida de alguém, essa vida é transformada. O resultado ninguém pode limitar. O resultado ninguém pode impedir. Porque ninguém pode impedir as mãos do Senhor. Agindo do Senhor, quem impedirá? Quem impedirá a mão do Senhor sobre a igreja? Porque o avivamento é para a igreja do Senhor. Ainda que os ímpios sejam abençoados ou recebam bênçãos pelo avivamento de cada um de nós, na vida de cada um de nós, mas o avivamento é para a igreja do Senhor. É para você que um dia esteve quente, hoje está frio. É para você que um dia estava de pé lutando bravamente, mas hoje está ferido, hoje está acamado, hoje está desfalecido. É para você que um dia estava avante, estava ali lutando com toda a determinação, mas hoje por uma palavra, por uma situação, deixou de fazer muitas coisas, deixou de viver para o Senhor, deixou de ter prazer nas coisas de Deus. É para você essa palavra, é para você esse avivamento, é para você esse fogo do Espírito Santo, é para você esse sopro do Espírito Santo, que você receba esse sopro sobre a sua vida, que você receba esse fogo sobre a sua vida, porque o fogo do Senhor é um fogo que representa a vida. Onde tem fogo, tem vida. É algo inflamado, é algo que arde, é algo que realmente nos coloca num ardor, num fervor do Espírito Santo. Porque onde Deus está, tem fogo. Onde Deus está, tem fervor. Onde Deus está, tem vida. E tem vida em abundância. Então que nessa noite os irmãos fiquem com essa palavra. Você que está necessitando desse avivamento, a palavra de avivamento é para você. Deus quer avivar você. Deus quer restaurar você. Deus quer mudar você. É você que Deus quer pegar com esse fogo. É você que Deus quer soprar o Espírito. É você mesmo que Deus quer tirar daquela morbidade e colocar agora uma vida em abundância. O Senhor não vai deixar você morrer. O Senhor não vai desistir de mim e nem de você. O Senhor não vai nos colocar num sepulcro. Não, o Senhor vai nos tirar do sepulcro, como Lázaro, e vai nos dizer, bendito aqueles filhos do meu Pai, benditos são esses que ouvem a minha palavra, porque a palavra de Deus é a palavra que dá vida. A palavra do Senhor é a palavra que ressuscita. Porque o próprio Senhor disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ainda esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Que os irmãos fiquem com essa palavra. Ainda que eu esteja morto, ainda que esteja desenganado, ainda que esteja desprezado, ainda que seja humilhado, ainda que esteja já ignorado por muitos, ainda que seja taxado como morto, ou taxado como moribundo, ou taxado como zumbi, ainda que esteja morto, viverá pela palavra do Senhor que é liberada hoje sobre a sua vida. Receba a vida da parte de Deus. Receba o sopro do Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos entregado essa palavra. Que os irmãos guardem essa palavra no coração. Que essa palavra arda no coração de cada um. Que essa palavra possa realmente ser guardada para que possa ser preservada. Não faça como esses aqui
Essas pessoas que nós lemos em Lucas capítulo 8. O coração endurecido, o coração de pedra, aquele que não cria raiz, o coração endurecido, aquele que não deixa nem a palavra entrar. Não faça como aquele que também tem na sua terra muitos cuidados, muitas ansiedades, muitos desejos carnais, que sufocam a raiz e não deixam a palavra prosperar e não dão fruto com perfeição. Mas seja aqueles que estão com o terreno do coração com uma areia, com uma terra boa, uma terra fofa e uma terra que não tem sujeira, uma terra que não tem pedra, uma terra que não é dura, que vai a semente brotar, criar raiz, aprofundar-se e dar fruto, e fruto em abundância. Que nós sejamos esse povo, um povo com o coração aberto, um povo com o coração que deixa a palavra entrar, que deixa a palavra ser semeada e deixa a palavra frutificar, para que demos fruto e fruto com perfeição e com abundância na presença de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando por alguns pedidos de oração aqui, irmãos. Minha esposa aqui anotou alguns pedidos. São bastantes pedidos, amém? Devido ao tempo, nós vamos estar orando por todos. O Senhor sabe o que cada um colocou, o Senhor visitará. Nós vamos orar agora com toda a equipe de discipuladores, com todos os irmãos. Que os irmãos orem com fé, que os irmãos orem por um avivamento naquelas pessoas que precisam de avivamento neste momento. Que eu creio que o Senhor vai visitar, seja na área física, na área espiritual, na área emocional, familiar, conjugal. O Senhor há de visitar, o Senhor há de restaurar, o Senhor há de avivar aquilo que está morto. Talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua vida espiritual, talvez seja a sua vida ministerial, talvez seja a sua vida profissional, a sua vida acadêmica. O Senhor há de avivar, o Senhor há de trazer vida onde há morte, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te apresentar, meu Pai, todos esses pedidos de oração, meu Pai. Meu Pai, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, todos esses pedidos. Eu quero, Pai, te apresentar, Senhor, cada vida. Meu Pai, cada pessoa, cada jovem, cada idoso, cada adulto, cada criança, cada adolescente. Ou, Senhor, eu quero apresentar nas tuas mãos, meu Pai, aqueles que estão mortos, aqueles que estão numa condição de morte, ou aqueles que estão desfalecendo, desanimados. Meu Pai, que o Senhor venha avivar no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita com a tua mão poderosa, visita com o teu fogo, visita, meu Pai, com a tua mão poderosa, Senhor, porque teu é o querer, teu é efetuar, Senhor Jesus. Meu Pai, nós cremos, meu Pai, na restauração, nós cremos na cura, nós cremos na libertação, nós cremos no renovo, nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer, o Senhor vai realizar segundo a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, estamos orando crendo, estamos orando com a certeza que o Senhor nos ouve, porque não estamos aqui orando em vão, não estamos suplicando em vão, mas estamos orando, ó Pai, com fervor, estamos orando com fé, uma fé, ó Pai, que é agradável a Ti, uma fé, ó Pai, que pode mover montanhas, uma fé que pode mudar quadros, porque é uma fé em Ti, Senhor. Bendito aqueles que confiam em Ti, porque eles serão inabaláveis como as montanhas, ó Pai. E eu creio na Tua palavra, Senhor, que o Senhor há de visitar cada um, a cada pedido, a cada família, a cada situação, a cada enfermidade, a cada cativeiro. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai tratar, o Senhor vai visitar, e em nome de Jesus, ó Pai, vão testificar da sua glória, do seu poder, para o seu nome ser glorificado, e para que vidas reconheçam que só o Senhor é Deus, e que só o Senhor é Deus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de agradecer novamente a todos os irmãos que até aqui estiveram conosco. Amém? Na quarta-feira estaremos dando continuidade a esse tema, falando sobre um pouco da história do avivamento, a importância de um avivamento na igreja, no povo de Deus, como é algo constante, como é algo necessário, é algo que Deus realiza, algo que certamente vai falar novamente ao nosso coração. Amém? Então os irmãos estejam nos acompanhando, eu creio que Deus é conosco, amém? E Deus vai nos dar essa graça em nome de Jesus. Amém? Agora às 20 horas teremos culto nos lares, que nós temos um culto abençoado no lar de cada um, que eu creio que o Senhor já visitou, eu creio que o Senhor já vai restaurar, eu creio que o Senhor já vai conceder a sua bênção, eu creio que o Senhor já vai nos visitar segundo a sua vontade, concedendo aquilo que nós estamos precisando. E o que estamos precisando é da vida que há no Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje temos a oração às 11 horas com os discipuladores. E eu creio que vai ser também uma bênção, colocando todos esses pedidos e os anteriores também, porque nós cremos no poder da oração. E enquanto ainda não acontecer nada, nós não pararemos de orar. Nós perseveraremos
como diz os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, nós perseveraremos na oração e na palavra de Deus. Amém? Gostaria de agradecer a todos, que esse dia seja um dia belo na presença de Deus, que seja um dia que seja terminado com grande alegria, com grande afago, com o grande alívio do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa visitar a vida de cada um, o lar de cada um, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até quarta-feira. Em nome de Jesus. Fiquem na paz de Deus.